Vamos ver se já está entrando. Põe no Face do vô. Cadê, Guilherme? Deixa eu ver se já está ok. Espera 5 minutinhos para o pessoal ir entrando. Entrando, olá, pessoal. Aí depois começa a falar. Nós já estamos ao vivo. A Israel fica falando que eu não preciso gritar. Já está ao vivo, Maria. Israel falou que não apareceu nada ainda. Israel falou que não apareceu nada. Cadê? Você não está olhando no seu celular? Já está. Apareceu agora. Já está. Estamos ao vivo. Apareceu? Israel falou que apareceu. Ai, gente. Tá aí, começa conversando. Eu quero ver. Cadê o seu? Então, por favor. Ao vivo. Olá, põe no meu. Olá, pessoal. Eu acho que a gente já podemos entrar. Já são 17h04. Vamos ver se estamos conferindo aqui se está tudo ok. Para que a gente possa fazer esse trabalho bem bacana com a doutora Maria das Graças. Eu quero ver. Tá bom, aqui, ó. Bom, a gente vai hoje ter uma conversa interessante. Eu acho que não sei se está entrando, acho que já está ok, né? Já estamos ok. Estamos aqui no canal Vivências e Resiliência para conversar com a doutora Maria das Graças Batista Santos, que é uma advogada, ia ter um currículo muito extenso, vou ler aqui para vocês. Doutora Maria das Graças é advogada, especialista em direito do trabalho e direito da família e sucessão. Então, é com muita alegria que a gente chama aqui a doutora Maria das Graças. Tudo bem, doutora Maria? Boa tarde, tudo bem? Obrigada, professora e mestre em educação Helenir, pelo convite. É uma honra estar aqui neste domingo à tarde para falarmos um pouco sobre o assunto do momento, direitos dos trabalhadores em tempo de pandemia. É isso, eu acho que o tema é fundamental, o tema é direitos dos trabalhadores em tempo de pandemia, e a gente quer fazer um diálogo muito bacana, muito aberto, porque tem muitas pessoas que têm perguntado, doutora Maria, a gente tem conversado, e ela fala de várias dúvidas, né, de trabalhadores. Então, nesse momento, pessoal, eu quero deixar, assim, dizer para vocês que nós não vamos falar dos desempregados, que nós sabemos que o Brasil tem hoje 12,9 milhões de pessoas desempregadas. E isso, de fato, é uma situação muito complicada, isso, né, a pandemia mostrou o quanto temos trabalhadores invisibilizados, e quanto trouxe de desempregados. Então, esse tema em si do desemprego, nós vamos fazer em outra live. Nessa live, a gente vai trabalhar mais próximo das pessoas, daquelas diversas pessoas que estão trabalhando em home office, que têm jornada de trabalho reduzida, tiveram jornadas de trabalho reduzida, as pessoas, enfim, que têm pelo menos um vínculo empregatício, tá? É isso, né, doutora? Isso. Para iniciar, nós não podemos deixar de falar na reforma trabalhista. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a principal norma legislativa brasileira referente aos direitos do trabalho e direitos processuais do trabalho. Ela foi criada através de um decreto-lei 5452, de 1º de maio de 1943,
foi sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação brasileira existente no Brasil, a legislação trabalhista existente no Brasil. E ela entrou em vigor em 1943, na data de 1 de novembro. A Lei 13.467, de 2017, que altera a CLT, a tão falada reforma, né, reforma trabalhista, ela vem com o objetivo de flexibilizar as normas e propiciar que o trabalhador e o empregador, o patrão, possam ajustar, assim, diretamente suas questões contratuais, que esses contratos de trabalho sejam feitos diretamente entre o patrão e o empregado. Desta feita, ocorre o empoderamento do trabalhador, de forma a não mais ver esse trabalhador que ele era considerado como hipossuficiente nas relações jurídicas. Isso acaba mudando um pouco o contexto dos contratos de trabalho. Com a reforma trabalhista, surge a dúvida. Ela pode ser considerada benéfica ou prejudicial ao trabalhador? Essa foi uma dúvida que até hoje paira diante dos juristas, por conta da reforma. Ela veio ela extinguiu, a reforma trabalhista, ela extinguiu a contribuição sindical. Contudo, o artigo 611-A da CLT, ele expõe a prevalência do acordo coletivo em relação à lei. Quer dizer o seguinte, isso quer dizer que será aplicada a norma mais benéfica para o trabalhador. Um exemplo a lei diz que as horas extras, elas serão pagas a 50%, por exemplo, e a convenção coletiva diz que as horas extras serão pagas a 80%. Então, se aplica a norma coletiva, por ela ser mais benéfica ao trabalhador. A reforma, ela reduziu drasticamente os direitos trabalhistas, que eram protegidos constitucionalmente. Aí ela veio passando esses direitos sendo considerados como contratuais, pacta sunt servanda, que é o princípio dos direitos da força obrigatória do contrato. É o princípio que proclama que o contrato faz lei entre as partes, que quer dizer, o contrato deve ser cumprido, independente do que aconteça. O empregado, ele ficou à mercê dessa situação. Aí o empregado, ele tem que aceitar, mesmo contra a vontade dele, a diretriz do empregador, pois ele tem a total liberdade para gerir um contrato de trabalho. Então, de fato... E com isso, foi inibindo... Pode falar? Então, eu acho que é importante você estar falando aí da perda de direitos, né, da redução de direito dos trabalhadores com essas leis, né, e aí eu estou lembrando também que a gente tem, essa não é única, e tem várias leis que têm trazido no seu bojo essa perda de direito dos trabalhadores, né, a classe trabalhadora que tinha conquistado alguns direitos desde o início dela, direitos que vão... acrescentando ano a ano, né? Agora a gente tem visto essa redução de direitos, é isso então, né? Isso, essa redução de direitos que vem se perdendo ao longo do tempo, foi inibindo com isso o acesso do empregado à justiça, pois os conflitos que antes poderiam ser questionados na justiça do trabalho, ou até mesmo no sindicato de classe, hoje terão que ser superados e suportados pelo trabalhador. O empregado quem suporta essa dificuldade. Porque com isso, com essa reforma, ela extinguiu a homologação das verbas trabalhistas, que eram homologadas pelo sindicato. O trabalhador ele ia no sindicato, depois de ser demitido, era feita a homologação das suas verbas trabalhistas, e ele era acompanhado por um advogado, acompanhado por um diretor, presidente do sindicato. E hoje, essa reforma extinguiu. Aí que levou uma grande preocupação quanto ao valor, né, adequado do pagamento das verbas rescisórias, já que ele não era mais assegurado, né, pelo sindicato.
Pelo sindicato. Não tinha mais E esse aí, suporte, né? exatamente. Daí a gente pensa na importância do sindicato, né, doutora? Desse órgão que defende o coletivo, né? Defende todos os trabalhadores das suas determinadas mais diversas categorias. E quando a gente tem uma lei que reduz esse poder do sindicato, indiretamente, ou nem sei se é só indiretamente, mas diretamente, está reduzindo também o poder do trabalhador, né? Sim, com toda certeza, reduz o direito do trabalhador, porque o sindicato, ele está para assessorar, e o sindicato, ele é quem tem o poder para poder negociar direto com o patrão. O empregado, dificilmente ele vai ter a liberdade de falar com o patrão e ser ouvido. É mesmo, porque a gente geralmente, quando nós empregados, nós estamos numa relação, não sei qual é o termo utilizado, mas é como se fosse de inferioridade, né? Ele é dono do O meio de trabalhador, ele é produção, hipossuficiente. O trabalhador é hipossuficiente, é hipossuficiente isso. diante do empregador. Ah, tá. Com medo da perda do emprego, ocorre muito do trabalhador aceitar e assinar um contrato que nem sempre é favorável. Com certeza, e a gente tem muitas histórias, né, isso de que aí chega na frente do patrão, você não tem como negociar. Primeiro que você está precisando do emprego, né, sabe que o desemprego é grande, a gente sabe que a perda do emprego não significa necessariamente um outro emprego rapidinho, né, e aí a gente Sim, fica de uma forma submisso aos mandos dos patrões, dos empregadores, é isso, né? dos patrões, isso, os patrões, o sindicato patronal, que luta pelos direitos dos empregadores, e de contrapartida o sindicato dos trabalhadores, que luta pelos direitos do trabalhador. Ah, olha que fundamental, importante isso mesmo, né? E aí, doutora, a gente tem também hoje, né, aí no grupo das pessoas que permaneceram empregadas, a gente tem um grupo trabalhando home office, né, assim, na fala popular, né, eu digo assim, home office. E esse trabalho home office, qual é a previsão legal? O que significa isso? O teletrabalho. O teletrabalho, ele Teletrabalho. tem a previsão no artigo 75C da CLT. O teletrabalho, ele está previsto na CLT. Só que para que haja essa modalidade de teletrabalho, ele depende de acordo entre as partes. Deve constar expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Na condição atual que nós estamos vivendo diante da pandemia, temos uma imposição das autoridades para que haja isolamento, o distanciamento social. E o trabalho em casa, ele se apresenta como uma alternativa, né? Então, Helenira, a gente pode encarar essa modalidade home office como um teletrabalho, que está elencado na CLT, no artigo 75B, na Consolidação das Leis Trabalhistas, que diz, considera-se teletrabalho a prestação dos serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Com a utilização da tecnologia, da informática, ele não tem uma natureza de trabalho, ele não tem assim, a informação é de que a comunicação, a sua natureza não se constitui como um trabalho externo. Eu quero dizer o seguinte, o home office não é o mesmo que o trabalho externo, porque nós temos aqueles trabalhadores que prestam serviço externos, que é outra coisa. Ele não se equipara ao trabalhador externo. Então, home office é uma coisa, trabalhador externo é outra coisa, é outra Isso. é isso. Um outro contrato, vamos dizer assim, um outro contrato de trabalho. Porque o empregador, o patrão, ele tem a obrigação de proporcionar um ambiente saudável para o funcionário. Desta forma, durante a pandemia, agora com o coronavírus,
o ambiente mais protegido é dentro de casa. Por isso, se faz necessário algumas adaptações, né, para a proteção da vida e da saúde desses trabalhadores. Ok, bem interessante. E esse home office, doutora, ele, a partir do momento que ele sai, né, do seu espaço de trabalho, ele tem lá seu computador, ele tem, né, ele sai de casa e tem um espaço lá de trabalho que tem custos, né, para a empresa. E quando ele vem para casa, ele, por exemplo, tem o custo de energia, tem o computador, tem N coisas que eu queria saber, quem é que tem que bancar isso? Esses custos é de responsabilidade de quem? Então, tem uma regra no direito do trabalho de que quem assume o risco da atividade econômica é o empregador. Ele deve suportar os riscos necessários para desenvolver o trabalho. Aí, nesse momento de pandemia, pode ser combinado entre as partes, dentro de uma colaboração entre empregado e empregador, de uma forma que ninguém saia prejudicado. O que nós precisamos é superar esse período de pandemia para que as coisas voltem à normalidade, né? Mas, doutora, me veio uma coisa agora na minha cabeça. Você acha que as empresas, elas, como diz, é vantajoso para elas esse home office? Olha, para as empresas é vantajoso. O que acontece é que o trabalhador, ele tem que executar o trabalho de casa nos mesmos moldes de como ele faria no local de trabalho. Tem horário para entrar, horário para saída, tem os intervalos, o horário de almoço. Se ele tinha 1 hora de almoço, ele tem que fazer 1 hora de almoço em casa. Não pode ser exigido que ele trabalhe mais horas do que o seu contrato prevê. A empresa não pode exigir que ele fique até o horário após o limite do seu contrato. Se ele está com um contrato para trabalhar até às 18 horas, às 18 horas ele tem que desligar o computador. A empresa ela pode exigir que o funcionário bata um ponto virtual, que dessa forma ela consegue controlar esses horários. Porque tem as pausas, e essas pausas que os trabalhadores têm direito, ela deve ser cumprida, mesmo estando em home office, se fazia 1 hora de almoço, ele tem que fazer 1 hora de almoço. Além disso, os intervalos intrajornada deve ser respeitado, e o trabalhador ele tem que fazer essas pausas, é fundamental fazer as pausas do trabalho, o horário do café, o horário do almoço, para que tenha um bom desempenho no trabalho e para preservar a saúde do trabalhador. Porque senão o trabalhador vai ficar mais doente, porque em casa, muitas vezes o trabalhador ele não tem a cadeira adequada, ele não tem o computador adequado, de forma que ele fique com a postura correta. Tudo isso, então, ele tem que observar isso. Porque a gente tem ouvido muito sobre essa questão, né? Principalmente a mulher trabalhadora, e quando ela trabalha em casa, mistura muito, né? Filho, serviço de casa e todas as outras questões, as responsabilidades que ficam, né? Desembocam a dificuldade da mulher que trabalha em casa, em home office, que tem filhos, tem família, a dificuldade é muito maior. Ela vai ter que se adaptar, ainda mais agora com essa pandemia, que as crianças não têm aula, as crianças têm que ficar em casa com a mãe. Então, eles têm que se adaptar de uma forma que ela consiga trabalhar e cumprir com o seu horário. E cumprir com o horário, né? Anota aqui. Então, eu acho que já tem algumas perguntas. Eu acho que o Zé Carlos Moura está falando que é muito relevante o tema. Obrigada, Zé Carlos. Luci Adão, boa tarde, querida Luci. Nossa, obrigada por estar, viu, conosco. Eliane Fagundes chegou. Eu não sei como é que a gente vamos combinar assim, deixar as perguntas um pouco para o final, e as pessoas vão colocando, a gente vai dialogando ainda em cima de alguns temas aqui, tudo bem, pessoal?
e aí a gente vai falando das questões, né, das perguntas, tá? Eu acho que quando a gente, e passando agora, doutora, eu acho que tem, esse tema é bastante interessante, a gente poderia também, né, tá aprofundando aí a questão do home office, mas agora vamos falar um pouco desse empregado de fábrica, né, ele, né, do pé no chão da fábrica. A garantia de emprego por quem teve redução de jornada e redução de salário? Garantia. Então, a medida provisória, ela promoveu algumas alterações na legislação trabalhista, aí permitindo com isso a redução de jornada de trabalho, redução dos salários ou a suspensão do contrato de trabalho. Durante essa crise causada pela pandemia do coronavírus, com o objetivo de evitar as demissões. Então, a legislação criou um meio para que não houvesse demissões. Assim, o empregado que sofre redução salarial e de jornada de trabalho, com base no artigo 10 da medida provisória 936 de 2020, né, ele terá garantido a manutenção do seu contrato por igual período que durou a redução salarial. Vejamos, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário, ou do encerramento de suspensão temporária do contrato, por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. O que acontece? Se o trabalhador ele for suspenso, o seu contrato de trabalho for suspenso por 60 dias, quando ele voltar a trabalhar, ele vai ter mais 60 dias de garantia de emprego. Tá. Pelo período que ele ficou com o trabalho reduzido, a jornada reduzida, é o mesmo período que ele vai ter de estabilidade. Então, ele tem essa estabilidade. Ele tem essa garantia. Tem essa garantia de emprego pelo mesmo período de que ele ficou afastado. Ah, tá. E aí, caso aconteça o contrário, o patrão dispensa, o que cabe a ele, ao empregado, ao trabalhador? Nesse caso, se ele for dispensado antes de vencer essa seguridade que ele tem, né, essa seguridade que ele tem da garantia de emprego, ele deve procurar o seu sindicato de classe, procurar um advogado e fazer uma reclamação na Justiça do Trabalho. Ah, tá. Olha lá, mais uma vez a importância do sindicato, né? E fazer as reclamações, né? E a discussão coletiva nesse caso, né? Bom, e aí tem uma pergunta aqui, doutora, olha, deixa eu ver aqui. O trabalhador que receber esse benefício, que é esse benefício aí do Ministério do Trabalho, que eu gostaria até que a senhora explicasse um pouco, se ele for dispensado, ele tem direito a receber o seguro-desemprego? Sim, ele tem o direito de receber o seguro-desemprego. O que acontece? O benefício emergencial de preservação do emprego e renda, ele é chamado de auxílio-bem. É um benefício financeiro destinado... Sim, é diferente desse benefício de R$600 que a gente está falando, né? Sim, diferente o de R$600 são para as pessoas que não têm carteira assinada, vamos dizer assim, que tem um trabalho informal, ou aqueles que não estão trabalhando, os desempregados. Esses é que têm o direito a esse auxílio de R$600. Esse auxílio, chamado de auxílio-bem, é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores que apresentarem a redução de jornada de trabalho e de salário, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Por conta da crise causada, né, pela pandemia do coronavírus, para as empresas com faturamento abaixo de 4.800.000, a União paga o equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego. Aqui o empregado teria direito, caso ele fosse demitido, respeitando o teto do seguro-desemprego. E para as empresas que faturam acima de 4.800.000,
o empregador, ele pagará 30% do salário para o empregado a título de ajuda compensatória. E a União pagará o equivalente a 70% do valor do seguro-desemprego, que o empregado ele teria direito em caso de demissão, que variando entre R$ 261,25 até R$ 1.813,03, que é conforme o percentual de redução acordado. Vale lembrar que essa ajuda compensatória, ela tem natureza indenizatória. Ela não servirá para a base de cálculo do imposto de renda, do FGTS e do INSS. Escreve. O recebimento do benefício, desse benefício emergencial de preservação, ele já é um benefício para preservar o emprego. Ele não impede a concessão, ele não impede a concessão e nem altera o valor do seguro-desemprego. Numa possível dispensa, caso esse trabalhador venha a ser dispensado, a empresa demite, sem justa causa, ele terá direito a receber o seguro-desemprego. Normalmente é integral, não vai ter desconto nenhum, desde que ele preencha os requisitos da Lei 7.998 de 90, que é a lei que regula o programa do seguro-desemprego. Ah, tá. Mas aí, no caso, então, quais são esses requisitos, esses pré-requisitos? Você tem algumas dicas para dar? Eu não... O pré-requisito para o seguro-desemprego, se for o primeiro emprego, a pessoa ela tem que ter trabalhado 12 meses para ter direito ao seguro-desemprego. A partir do segundo desemprego, segundo pedido, né, de seguro-desemprego, ele pode ter trabalhado 6 meses. Tem alguns requisitos que está estipulado dentro dessa lei, e ele tem que preencher esses requisitos para ter direito às parcelas do seguro-desemprego, que vai de 3 parcelas a 5 parcelas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que está aparecendo várias perguntas. Olha só, a Bia Martins, olha o que ela fala. Oi, Bia, eu vejo meu filho aqui em casa que não tem horário para parar, já chegou a trabalhar até 00h30. Então, quer dizer, esse pessoal que trabalha... E eu também, olha só, Bia. Bia, não é só você, não. Minha filha também aqui trabalha como home office e também trabalha muito mais. Às vezes eu tenho que ir lá, falar, ei, acabou, né? Vamos parar um pouco, porque as pessoas acabam trabalhando muito em casa, né? Fora do horário. E isso é ruim. Sim, acaba trabalhando. Isso é ruim e prejudica a saúde do trabalhador. Prejudica. E aí depois assim. Eu acho que essas questões até de... Como que fica, às vezes, doutora, essa questão como é que fala, convênio médico, essas coisas, a gente ouve dizer que tem casos aí que o empregador, ele se abstém de tudo isso. Acontece mesmo? O trabalhador que está de home office, ele só não vai ter direito ao vale transporte, porque ele não está indo para a empresa. A empresa tem que manter a cesta básica, caso tenha a cesta básica, e convênio médico. Tá. Então tem que ter Deve manter o convênio médico e a cesta básica. Ele não vai ter o vale transporte, porque o vale transporte ele só é utilizado para ida e vinda do trabalho. Tá. Agora aqui, olha, tem outra pergunta aqui do Guilherme. Como o trabalhador pode se defender caso a empresa comece a utilizar o WhatsApp para fins profissionais fora do horário de trabalho? Não, o WhatsApp tem que ter um WhatsApp profissional para a pessoa trabalhar. O trabalhador, ele pode ficar com o WhatsApp para a empresa cobrar serviço, perguntar, fazer reunião.
mas tudo tem dentro do horário de trabalho. Caso isso venha a acontecer, cabe uma reclamação, ou no sindicato de classe, ou uma reclamação trabalhista. Olha lá, Guilherme. Ou uma reclamação trabalhista, porque quando passa do horário, ele tem direito a receber as horas extras, correto? Exatamente. Portanto, ele deve fazer uma reclamação. Ou então, isso tem que estar estipulado no contrato de trabalho. Precisa olhar o contrato de trabalho do Guilherme para saber, Guilherme, se você... O que diz o seu contrato de trabalho? Qual o horário? O horário tem que ser seguido que está no contrato de trabalho. Bacana mesmo. Olha o José Carlos, ele fala assim, José Carlos Moura, é muito relevante esse tema, o trabalhador está à mercê da vontade e tendo que aceitar as normas pré-estabelecidas pelo patrão, que aproveita a atual situação da crise, usando a pandemia para ditar as regras. E a gente tem visto muito isso, né, doutora? Sim, José Carlos Moura, que prazer receber você aqui na nossa live. Sim, o trabalhador, com medo de perder o emprego, as dificuldades que vem encontrando, realmente acaba ficando à mercê. Mas, para isso, eu continuo batendo naquela tecla. O trabalhador precisa ser informado, e para ele se informar, ele tem que buscar essa informação. Ele tem que ir ao Ministério do Trabalho, ele tem que procurar um sindicato, tem que procurar um advogado, para ele saber como responder diante dessa situação. É isso mesmo. Aí tem uma dúvida aqui da Nena, a Nena Paulino. Olha, boa tarde, Nena. E o Vale Refeição é devido... A Nena Paulino, ela é secretária. Ah, que bacana, né? E ela está dizendo... A Nena Paulino, ela é secretária da Federação dos Trabalhadores da Indústria em São Paulo. Ó, que bacana, Nena, um prazer. O Vale Refeição, sim, Nena. O Vale Refeição, sim, ele tem que receber, porque o trabalhador, além dele estar em casa, ele tem os seus horários de refeição. Tem os horários, né? Tá. Prazer receber você, Nena. Não é só a pergunta, não é nem só da Nena, viu? É da Milena também, ó. E o Vale Refeição eles têm que pagar também, né? Porém, trabalhando em office. Milena respondeu. Milena, muito prazer. Prazer receber você, Milena. Tá. Agora, deixa eu ver a Marina. Marina Inês do Nascimento. Oi, Marina. Doutora Maria das Graças, aqueles que foram demitidos sem justa causa já estão sendo prejudicados legalmente com base que versa CLT? Pergunta da Marina. Quer que eu repita, doutora? Não, os trabalhadores que foram dispensados sem justa causa, ele tem todos os direitos garantidos. O trabalhador que é CLT, ele tem todos os direitos garantidos. Direito de receber o fundo de garantia, direito de levantar a guia do seguro-desemprego, direito de receber suas verbas rescisórias, todos os direitos estão preservados. Ah, tá. Olha, a Eliane pergunta assim, doutora. Nossa, olha, eu já virei para as perguntas aqui, tem tanto para a gente conversar, e olha quanta dúvida, né? Quem é trabalhador de risco? O médico dá uma carta de liberação para o empregado voltar? Tem muita gente em dúvida. Quem é trabalhador de risco? Como é que ele volta? Como é que ele que garante esse retorno? Se tem que acontecer. O trabalhador de risco, se ele não se sentir à vontade em voltar a trabalhar, porque agora nós estamos falando de uma pandemia mundial, é uma coisa que nós não temos controle ainda, não se tem controle dessa doença. O médico do trabalho diz que você pode voltar a trabalhar, precisa antes saber se o local de trabalho é adequado para essa pessoa. Caso não seja adequado, ele deve procurar o RH da sua empresa e informar que ele é um trabalhador de risco e que não pode ficar naquele ambiente. Então,
E tem muita gente assim, né? Muito trabalhador de risco e que está sem saber o que fazer, né? Com essa situação. Tem muitos trabalhadores. Uhum. E Tem a muitos trabalhadores doentes, né, que tem que trabalhar, às vezes já tem um problema de pressão alta, é diabético. Tem muitas pessoas que trabalham e estão com essa condição. Ótimo. A Luci, ó, ele fala, doutora Maria das Graças, quanto aos empresários que com essa pandemia fechou as suas portas por falta de rendimento, até para dispensar os funcionários, como o governo poderá atuar nesses casos? Então, quem, né, Olha, nesse caso, fechou as portas. é, nesse caso, a empresa, muitas empresas, muitos comércios pequenos, eles não estão conseguindo suportar. Eles vão ter que montar um plano para pagamento dessas pessoas, porque essas pessoas foram demitidas. A empresa vai ter que montar um plano estrutural para que consiga pagar todos esses trabalhadores. Provavelmente vai ter que ser feito um acordo. Mas e aí aquele trabalhador que... E o governo, doutora? A empresa, ela tem... governo, ele tem esse auxílio emergencial. Já tem o auxílio emergencial. No caso de uma demissão, quando a empresa fecha, a empresa é que é responsável. Ela que é responsável. Sumiu aqui o sinal um pouquinho. A empresa, ela é responsável. Ela que tem que responder pelos pagamentos dos seus funcionários. Então, na verdade, mas é por isso, doutora, será que eu estou fazendo alguma confusão? Porque a gente ouve dizer que o governo ele está demorando muito para fazer pagamento para determinadas empresas, o dinheiro não está chegando, e aí como é que esse pessoal vai pagar os funcionários? Estamos falando da... essas empresas, ouvi falar mesmo, tem muitas empresas que estão tendo dificuldade de receber esse dinheiro do governo, mas muitas das vezes é por uma questão contábil da empresa. A conta não fecha, vamos dizer assim. A conta não fecha, porque se os documentos estiverem redondinho, toda a documentação da empresa estiver perfeita, o governo realmente vai liberar essa verba para a empresa. Mas muitas das vezes falta algum documento e com isso vai atrasando. Atrasa um mês, atrasa 2 meses. Nós já estamos falando disso há 3 meses. Tem 3 meses que tem algumas empresas que não conseguem receber do governo, porque a burocracia é muito grande e as empresas ainda não estão adequadas para isso. Mas, ou às vezes até dificulta, estou falando por mim, né, doutora? Às vezes até o governo dificulta, assim como temos milhões de trabalhadores ainda, né, desempregados e que têm direito àquele auxílio de R$ 600, e até agora não se resolve, e é um número muito grande de pessoas até que a gente conhece e não entende o porquê que eles receberam, né, porque não receberam, na verdade, né? Pessoas que, na verdade, eram desconhecidas. Exatamente. Não existia. Para o governo, essas pessoas não existiam. Então, eles fizeram uma conta de uma quantidade de pessoas que necessita, que tem direito a receber aquele auxílio de R$ 600, e, na verdade, é muito mais. São muito mais pessoas que têm direito. E, com isso, teve um atraso. Os bancos tiveram que se adaptar, tiveram que criar, na verdade, aplicativos para que essas pessoas pudessem receber. Outros não conseguiram porque não tem um aparelho celular. Quantas pessoas que não têm um aparelho celular, que moram em lugares que não tem nem água, nem sabão para lavar a mão, não tem internet. Como que eles vão acessar uma conta digital, na verdade? Então, com isso, eles foram ficando para trás. Quanto mais pobre, mais se demora para receber. Mais se demora, exatamente. Quanto mais essas pessoas, sim, mais se demora para receber. E são as pessoas que estão com mais... Deu uma falhada aqui. Quem é que então, onde está falhando aqui? Não. Está me ouvindo, doutora?
Sim, estou ouvindo. Ah, então tá. A Antônia Dantas, nossa Toninha, oi Toninha, um prazer imenso estar aqui com você, querida, muito obrigada por estar com a gente. A Toninha fala, doutora, diz que tem muitas empresas que não conseguem fazer empréstimos. A gente tem ouvido isso também, né, doutora? Muitas empresas que não conseguem, não estão conseguindo. Então, o governo passou dinheiro para os bancos, isso nós sabemos, né? Passou dinheiro para os bancos não liberam ou estão exagerando muito nos juros, né? Como é que a gente tem alguma forma, né, assim, de garantia de empréstimo Sim, para... tem o que acontece assim. Sim, essas empresas, elas estão tendo dificuldade de conseguir empréstimo, muitas vezes elas não conseguem entregar esse documento para o banco, não consegue, às vezes por conta de valores, a conta não bate, tributos que não foram pagos, a empresa também tem que estar com seus tributos em dia. Tem algumas exigências para elas conseguirem empréstimo. Se não cumprir essas exigências, não vai sair um empréstimo. E às vezes, assim, numa situação econômica, Precisa saber quais são as condições, né? Mas eu fico pensando numa situação econômica desse país, que desde quando, né? Vamos pensar, pelo menos 2013, que a gente vem piorando, né? As condições econômicas a cada dia, é mais difícil as empresas estarem regularizadas, né? as empresas, elas devem estar regularizadas, né? O que acontece é que o que acontece é que muitas das vezes as empresas não conseguem regularizar a documentação por conta da burocracia que existe. Uhum, tá. A Adriana, será que Que falhou. deu uma falhada Acho que aí? falhou um pouquinho, subiu aqui. Mas deu para ouvir, tudo bem? Tranquilo aí? Eu indo. Olha que tem muitas perguntas, eu querendo atender as perguntas. Adriana, doutora, Voltou. vê se Acho que voltou. tá ouvindo? Tudo bem, doutora? Sim, estou ouvindo. Ah, então tá bom. A Tudo, dá para ouvir sim. Adriana Rocha, ela, vamos ver a Adriana aqui. Ela fala assim: e as domésticas, o governo, como está o posicionamento do governo em relação às empregadas domésticas? Você tem alguma informação? Senão a gente pode passar essa informação depois para a Adriana. Você tem alguma coisa a dizer, doutora? As domésticas, se elas têm um contrato de trabalho, têm o mesmo direito que trabalhadores de empresa, vamos dizer assim. Se elas têm um contrato, registro em carteira, uma CLT, elas têm o mesmo direito. Se elas não têm esse registro, elas entram naquela fase dos trabalhadores que vão receber aquele auxílio emergencial de R$600, porque ela é autônoma, a não ser que ela tenha a contribuição, ela contribua com o INSS, aquela contribuição individual. Se ela contribuir individual, ela tem os mesmos direitos. Consegue também se afastar pelo auxílio-doença. No caso, se ficar doente por conta da Covid, ela consegue se afastar conseguir um auxílio-doença. Caso ela tenha as contribuições, tem que contribuir com o INSS. Uhum. Ok, olha, a gente está recebendo, assim, bastante pessoas falando da excelente live, do tema que eu acho que é fundamental e é importantíssimo, né? E a gente tem também, eu acho que assim, aqui tem lembrando aqui para quem não viu, né, que acho que deu uma paradinha, falando da empresa, né, doutora? A empresa deve pagar o vale alimentação, mesmo para quem está em home office. É isso, né, que você disse, Sim, né? isso. Mesmo quem está. Bom, eu acho que deixa eu ver se tem mais, a gente tem falado muito. Gente, olha, queria que vocês, aí no canal, vamos dar uma paradinha aqui, gostaria que vocês compartilhassem essa live,
quero que vocês inscrevam no nosso canal, estou tentando olhar aqui, inscreva no nosso canal, para que a gente possa conseguir trazer mais pessoas, a gente conseguir dar voz, né? A gente conseguir falar com pessoas que possam nos ajudar, mesmo que sejam nas pequenas coisas, né? Então, é importante, eu estou muito feliz por estar com esse canal Vivência e Resiliência, e precisamos, né? Precisamos muito da ajuda de vocês, para que vocês possam aí se inscrever no canal, nos ajudar para que a gente possa continuar esse trabalho, tá? Tem no YouTube, depois nós vamos subir para o YouTube essa live, que acabou ficando só no Facebook, e é muito prazer. E, assim, é uma grande satisfação poder falar do direito dos trabalhadores, né? Nós somos trabalhadores, e, em especial, eu acho que tem, se há uma classe, né, em maioria, é a classe trabalhadora negra, onde está ainda, infelizmente, nos trabalhos menos valorizado nessa sociedade. Então, e a gente, com certeza, desempregados, né, que são aí 12 milhões de desempregados, com certeza 80% são negros, é uma população preta e parda, é a população que sofre mais em termos de pandemia, que sofre mais, mesmo numa situação de normalidade, já é a população que mais sofre, em termos de pandemia, ela sofre ainda muito mais. Então, doutora, nós já estamos a 50 minutos de live, como passa, né? Eu queria que você... Passou bem rápido. Vamos ver se tem vários agradecimentos pelas respostas, e aí eu queria que, se a gente for pensar, então, doutora, em termos de orientações gerais aí para o pessoal trabalhador, o que a senhora gostaria de dizer? O que a senhora poderia deixar aí de orientação geral? Os trabalhadores que tiverem seus direitos desrespeitados, eles devem procurar seus sindicatos, que é uma entidade qualificada para dirimir os conflitos entre empregado e empregador. Com certeza, lá ele vai encontrar um advogado para orientá-lo. O sindicato de classe ainda é o melhor intermediador entre patrão e empregado, porque ele é formado pelo trabalhador que saiu dali da empresa, do operário, chão de fábrica. Então, ele conhece muito bem toda a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores, de todas as classes. Eles foram formados por trabalhadores que conhecem a vivência, teve aquela vivência dentro de uma empresa. Muitas das vezes foram discriminados dentro da empresa por ser negro, por ser pobre, por diversos motivos. E dali, daquele chão de fábrica, surgiu essa organização. Então, esse trabalhador, esse sindicato, ele está qualificado para atender e dirimir qualquer conflito que tenha entre patrão e empregado. Nós não podemos, na verdade, nós não podemos mais cultivar o individualismo inconsequente e implementando políticas que destroem o sistema de proteção social. Com muito custo, que já foram construídos, tivemos grandes direitos construídos. É hora das forças organizadas do trabalho lutarem para a manutenção desses direitos trabalhistas, para que isso não se perca. É hora de abandonar aqueles velhos mitos de individualismo e retornar com a luta, retornar à luta pelos direitos sociais, trabalhistas e com prioridade para o Sistema Único de Saúde. Essa é a minha mensagem para esses trabalhadores que estão lutando, que estão doentes, ganhando pouco, essas pessoas que estão no chão de fábrica, muitas vezes com medo de perder o emprego e sem saber para onde ir. Procure seu sindicato, procure alguém que possa orientá-lo. Nossa, eu acho riquíssimo. Porque só a orientação é quem vai ajudar. Nós não estamos sozinhos, nós precisamos sempre de alguém para nos ajudar, para nos orientar, para que a gente possa tomar a melhor decisão em favor da coletividade. Nossa, gente, olha,
Que rico, né? Mas antes da gente, tem uma pergunta que se eu não falar, a Nina vai ficar muito brava comigo, que ela fala do trabalho intermitente. Você pode falar alguma coisa, doutora, sobre o trabalho intermitente? Ela fala qual o seu parecer sobre o contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente, eu vou deixar para uma próxima live, Nena. Uma próxima a gente fala um pouco mais sobre esse tema, porque é um tema muito rico, é um tema que abrange vários detalhes, e eu posso depois, numa próxima, explicar com toda certeza. Ah, legal. Olha aí, Nena. Então, segura, porque a gente faremos outra, e aí a gente pode falar especificamente, né? Fechar aí, com certeza, esse trabalho intermitente, essa questão do trabalho intermitente. Eu acho que, assim, as pessoas estão agradecidas pela participação. Acredito que não tem nenhuma questão aqui, né, que tenha ficado sem responder, espero. Agradeço muito para a gente não se estender demais, né? Agradeço muito a presença de todas, acho que passaram por aqui mais de 30 pessoas, estou muito feliz, Lourdes, né? Tem muita gente aqui, que Moreira Alves, a Ivone, tem várias pessoas aqui que deram uma passada aqui para a gente para fortalecer essa luta. E eu acho que, pessoal, a mensagem para mim que fica da doutora Maria das Graças é a importância de estarmos juntos, né, dessa atuação coletiva. Nós não podemos, a gente tem um capitalismo que prega o individualismo, né, e nós não podemos, de forma alguma, deixar de acreditar que é no social, que é no coletivo, que nós vamos resolver nossos problemas. Individualmente, nesse sistema capitalista, é muito difícil. Nós, trabalhadores, a gente precisa estar unido, precisamos estar forte, né? A classe trabalhadora, unida, forte, para que possamos, então, garantir os nossos direitos. Infelizmente, nós estamos agora correndo atrás do que já foi direito nosso, e a gente começa de novo a lutar por coisas que já havíamos conquistado, e que já achávamos que estaríamos daí para frente, conquistando mais coisas para frente. Mas a gente tem um governo, não dá para deixar de dizer, que infelizmente está passando a boiada, não é isso que o ministro falou? Vamos aproveitar e passar a boiada, e é literalmente o que estão fazendo. É verdade. Verdade, né, doutora? Passando a boiada em cima dos direitos dos trabalhadores. Então, onde é que vamos parar? Então, nós não podemos desacreditar, a gente tem que estar sempre junto, né, juntos, trabalhadoras e trabalhadores, juntos, a gente precisa reforçar esse sindicato, muitas vezes as pessoas reclamam, que bom, não vou pagar o sindicato, mas elas não têm noção de se perder essa instituição, o quanto isso pode ser prejudicial a ela, né, doutora? Então, vamos dar prejudicial. Nós precisamos nos reorganizar, Uhum. A palavra certa é essa, reorganizar esses direitos, junto com as confederações, com os sindicatos, para que lutemos pelos nossos direitos dos trabalhadores. É isso. Ai, que bom. Estou muito feliz. Então, nós vamos... Olha, que já estamos, olha lá, 1 hora de live, 17h56. Estamos a 1 hora de live. Eu estou muito feliz por isso. Agradeço a doutora Maria das Graças por ter dedicado aí esse horário para a gente. Com certeza, ela estará de volta respondendo aí várias outras questões para nós. Fechando, doutora? Eu que agradeço ao seu convite, Helenir, muito obrigado por esse momento, obrigada a todos que entraram, que nos felicitaram aí com a presença, com as perguntas,
algumas perguntas que, inclusive a pergunta da Nena, que não deu para responder agora, mas fica para uma próxima oportunidade, e estou à disposição. Que bom. Ficamos muito felizes de estar aqui. E aí, pessoal, muito obrigada pela presença. Nós vamos subir essa live no YouTube. Acessem o canal Vivências e Resiliências. É um canal novo, mas a gente, com muita força, e é com a ajuda de vocês, tá? Se inscrevam, peçam para os seus amigos se inscreverem, peçam para todo mundo inscreverem no canal, para que a gente possa estar socializando aí, de repente nos domingos à tarde, fazer essa live para vocês, e cada dia com um tema cada vez mais interessante, tá? Eu agradeço de coração, e todas as bênçãos do mundo sobre todos nós. Obrigada, doutora, e até mais, pessoal, tudo de bom, até mais. Tchau, Até tchau. até mais, pessoal. Tchau. Que bom. Vamos fechando. Tem que salvar. Tem que salvar.